Vamos dar início ao segundo culto desse dia. Que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que tem tentado tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção daquilo que é o principal, que é Jesus. Ele está nesse lugar. Que nós possamos adorá-lo e bendizê-lo. Que nós possamos ser verdadeiramente livres na presença do nosso Pai, que também é o nosso Senhor. Ele está nesse lugar. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente
importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Estamos aqui por causa dele. É por causa dele. Não é pela rotina, não é porque a gente está no costume, não é por causa de nossos irmãos, é por causa dele. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. E que nós possamos prestar a ele a adoração que ele merece, porque ele é digno. Ele é digno. Ainda que a gente não sinta, ainda que a gente não veja, ainda que as circunstâncias sejam completamente contrárias àquilo que nós desejamos, esperamos e ansiamos, ele é digno do nosso louvor, do nosso melhor. Ele é digno, porque apesar de tudo, ele não nos deve absolutamente nada. O Senhor não nos deve nada, ele já fez tudo por nós. Ele já entregou tudo por nós e para nós. Então que nós possamos realmente adorá-lo em espírito e em verdade. Que é esses a quem ele procura. Aqueles que estão disponíveis, dispostos a se desprender de tudo e se entregar verdadeiramente a ele. Que ele receba a nossa adoração, que ele receba o nosso louvor nessa tarde. Tudo é perca se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só tua presença nos basta, Senhor. Declare: tua presença é o que me basta.
presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só essa presença nos basta. Só nos basta a tua presença, Senhor. Sem ti o que faremos, ó Pai? Sem ti, Senhor, o que somos? Nada somos. Nada somos. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, só tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Proclame que Ele é digno. Tua presença, bem forte no seu lugar, é o que me basta. Quem sou eu? Quem somos nós sem a tua presença e sem o teu amor, Senhor? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor nos basta. Só o Senhor nos basta. Com alegria você pode se alegrar, dançar na presença dele. Você é livre, aleluia. Existe um rio onde tudo é bom, nascente, bem maior que a dor, um oceano, sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe.
para vocês. Saia do seu lugar, abrace seu irmão. Esse é o momento do Minuto Comunhão. Bom dia! Vamos retornar para os nossos lugares. Bom dia, família. Eu me chamo Apoliane. Estou na direção do culto hoje com o seminarista Janderson e com o nosso pastor Márcio Araújo. E gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de um tema tão importante para a gente, que é a generosidade. E eu tenho uma pergunta um tanto quanto incômoda hoje. Se Deus te pedisse algo hoje, o que é que você negaria? Tem algo que a gente precisa ter para dizer não para Deus. Infelizmente, para a gente negar algo para Deus, a gente também precisa ter coragem. E não é uma coragem boa, né? É uma coragem negativa. Quando a gente nega algo para Deus, quando a gente se abstém de estar com Deus, a gente precisa também ter coragem. E eu queria convidar vocês para ter uma coragem diferente, uma coragem de dizer sim para Deus, uma coragem de olhar para nós mesmos, olhar para os nossos irmãos, para a necessidade do próximo e dizer sim. A palavra de Deus diz assim em Lucas 12, 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Existe uma diferença muito grande em você ser rico e em você ser rico para com Deus. Em você ter posses, em você se preocupar com as coisas desse mundo e você ter a riqueza de Deus, ter o coração em Deus. Quando a gente coloca todas as coisas em Deus, a gente entende o nosso real propósito aqui na terra. E nessa meditação dessa palavra, eu quero convidar vocês a dizer sim para Deus hoje, a sermos generosos na casa do Senhor, a cumprir a palavra de Deus quando diz para a gente ser generosos, para a gente ofertar e dizimar na casa do Senhor. E para isso nós vamos ter duas estações, uma à minha direita e uma à minha esquerda. E também você pode fazer essa oferta e os dízimos através do nosso QR Code. Existe uma coisa muito linda na casa do Senhor que se chama gratidão. E eu queria convidar quem tiver um motivo de gratidão específico a vir aqui na frente. E se não se sentir à vontade, se pôr de pé e colocar a mão no coração. Se você tem um motivo que te fez chegar aqui, se você tem um motivo para agradecer. Às vezes a gente negligencia o cotidiano. Às vezes a gente
não observa as coisas simples, mas a gente poderia estar em qualquer outro lugar hoje. A gente poderia estar em casa, a gente poderia estar até com a nossa família, mas escolhemos estar aqui na casa do Senhor. E eu creio muito que o coração de Deus se alegra quando a gente busca primeiramente o reino dele. E é nesse espírito de gratidão que eu quero fazer essa oração junto com vocês hoje. Paizinho amado e querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos dízimos e ofertas. Obrigada, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Obrigada, Senhor, pela saúde, Senhor, e também pela falta dela, Pai. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor não fez, Pai. Porque todas as coisas cooperam, Pai, para o bem daqueles que te amam, Pai. E nós te amamos, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha trazer provisão e providência nos lares aqui representados, Senhor. Eu te peço também que o Senhor multiplique, Senhor, os dízimos e ofertas nessa casa, para que o teu reino avance, Senhor, e o teu reino não pare, Pai. Muito, muito obrigada, Senhor. Tudo vem de ti, Pai, e do que é teu nós te damos. Amém. Sim, Jesus tem cuidado dos nossos corações, das nossas mentes, de quem somos, de tudo que temos, pelo que existimos e pelo que fazemos. Mas às vezes nos distanciamos por um momento daquilo que é a vontade de Deus. E esse distanciamento tem um motivo. Ele se chama pecado. E ele jaz na porta de cada um de nós. Ele é muitas vezes o mal que não queremos fazer. Mas como diz Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não desejo fazer, esse eu me coloco diante dele e permito que aconteça. E se você não tem nenhum impedimento nesse momento, eu peço que você possa ficar de joelho junto comigo. Ou coloque a mão no seu coração. Nos voltamos a Deus porque entendemos que nele achamos a razão pelo que existimos, pelo que nos movemos, e nos aproximamos para pedir perdão, Pai. Perdão pela palavra mais dura que falamos e às vezes pode ferir. Perdão pela omissão de não fazer a Tua vontade, que muitas vezes deveria ser feita em nós e não a fazemos. Deixamos que o mal venha tomar conta às vezes, em uma atitude que deveria ter existido e não existiu, e o nome disso é omissão. Omitir-se de fazer o bem também é pecado, Pai. E isso nos distancia de Ti. Quando não alcançamos o bem que poderíamos ter feito ao nosso próximo. Perdão por muitas vezes ter pensamentos que nos afastam da Tua vontade, ter falas que nos impulsionam a estar longe do Senhor, olhar para criaturas em vez do Criador. Ó Deus, nos perdoa e faz com que a gente possa olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, e possamos ter paz contigo novamente, encontrando em Ti, Jesus, o perdão necessário. E é por isso que em Ti, em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos sarar de toda injustiça. Somente quando buscamos o Senhor é que encontramos isso.
e novamente temos paz com Deus. Obrigado, Senhor, por isso. E é nessa certeza que podemos nos levantar, pois pecado confessado é pecado perdoado. E levantamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de cura, hoje é dia de reconciliação, dia de encontro com aquele que, estando junto com seus discípulos, partilhou da sua vontade e do seu propósito e encontrou no fim o início de todas as coisas, o fim para os olhos humanos e o início de uma jornada eterna de reconciliação com aquele que é o nosso Pai, aquele que é o Eterno. Em Jesus todas as coisas se fizeram novas, e é por isso que no seu Santo Espírito, que não nos deixa órfãos, podemos viver em novidade de vida. Mas para isso a obra precisava ser consumada. Então, um belo dia, estando numa ceia com seus apóstolos, ele pegou o pão que representava o seu corpo, deu graças e o partiu. E disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele em minha memória. Semelhantemente, ele pegou o cálice que representava o cálice da nova e eterna aliança, onde pelo seu sangue e pelas suas pisaduras nós seríamos curados, nós seríamos sarados e teríamos novamente a ligação com o Pai Eterno, ao qual, sem esse derramamento de sangue, do sacrifício do Cordeiro perfeito, que era imolado, transpassado naquela cruz, onde eu e você deveríamos estar nela, mas Ele escolheu estar nela por cada um de nós. Ele escolheu estar ali, e Ele se deu ali por cada um de nós. E disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Bebam dele em minha memória. Essa é a anunciação da morte, do sacrifício e da memória de Cristo. E ele disse: façam isso até que eu volte. O pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo. Muito embora sendo muitos, somos um só corpo no Senhor. Então, se você nos visita pela primeira vez e está aqui em comunhão, também pode estar em comunhão com a sua igreja. Você é bem-vindo a cear com cada um de nós, porque essa mesa não é a mesa da Anglicana Comunhão Natal, é a mesa do Senhor Jesus. E aqui todo filho é bem-vindo. Nós vamos ter duas estações, uma à minha direita, uma à minha esquerda, onde você vai poder ceiar, ter um momento não só de um alimento físico, mas de um alimento espiritual, que traz cura, regeneração e renovo, porque a presença do Espírito Santo está no nosso meio. E por isso nos alegramos e fazemos o que Ele deixou também em sua memória. E agora eu peço que você fique de pé e dê a mão ao lado ao seu irmão, onde ele ora e faz essa petição, começando com uma declaração onde afirma que o Pai é nosso, e é por isso que podemos declarar isso tão abertamente. Ele trouxe a presença real do Pai para cada um de nós e não nos deixou órfãos, porque deixa o Santo Espírito com cada um de nós também em sua partida. Então digamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos
preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Muito bem, não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa o céu descer. 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 Grande igreja, deixa o céu descer.
eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual a beleza que existe. Bem-vindo ao nosso Comunhão News. Fiquem ligadinhos nas nossas informações. Fala família, eu tenho um convite especialmente para você. Que tal fazer parte de uma célula? Temos célula de todas as idades, jovens, adultos e adolescentes e também todos os dias da semana. Escolha uma que combine com a sua rotina. Vem fazer parte de uma célula. Oi pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um convite muito especial para você. Que tal treinar jiu-jitsu com a gente aqui na igreja? Além de aprender a se defender, ganhar mais saúde e disciplina, é também uma oportunidade de crescer como pessoa e fortalecer a sua fé. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 9, 27 que devemos disciplinar o nosso corpo e fazê-lo servo. E é isso que o jiu-jitsu nos proporciona: autocontrole, respeito, perseverança, princípios que também nos ajudam na caminhada com Deus. Toma o teu lugar de honra. Bora, bora, bora! Esse é o GPS, Guiados pelo Sobrenatural. Um tempo precioso onde nossas crianças aprendem sobre o amor de Deus, são ensinadas na verdade da sua palavra e começam a entender o propósito que o Pai já escreveu para suas vidas. Por isso, papai e mamãe, não deixem seus filhos de fora do que Deus está fazendo. Tragam eles para viver esse tempo especial, onde sementes eternas estão sendo plantadas em seus corações. Gente, crente gosta de comer, né? E por quê? Porque se você parar para pensar, o nosso Deus é um Deus, né? O pão vivo que desceu do céu, a fonte de água viva, a videira verdadeira, o maná que desceu do céu. Nosso Deus gosta de comida, né? Então vem conhecer as delícias do Coffee Shop.
A Bíblia nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós também servimos porque Ele nos serviu primeiro. Eu quero convidar você a fazer parte de um dos ministérios aqui da nossa casa. Se você tem qualquer tipo de talento, não precisa ser muita coisa. Se você sabe sorrir e abrir uma porta, você já pode servir aqui conosco. A nossa igreja tem vários ministérios e você pode nos ajudar na expansão do Reino de Deus aqui em Natal. Por isso, vem você também servir com a gente. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nela habitam, porque Ele fundou sobre os mares. E esse foi o nosso Comunhão News. Para mais informações, nos siga nas redes sociais. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. E quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas. Boa tarde, família. Eu me chamo Janderson, sou um dos seminaristas dessa casa. E antes da gente vir com o momento de leitura, eu queria dar um aviso para vocês, que é a chegada do cursilho masculino. Então, você, homem, que ainda não fez, bora fazer, hein? Será nos dias 24, 25 e 26 agora de abril. E então, corre para fazer sua inscrição. Se você ainda não fez, procura o pastor Christian ou até mesmo eu no final do culto, que a gente desenrola a tua inscrição e vamos embora viver o extraordinário de Deus no cursilho. A palavra de hoje está em Atos 1, do 5 ao 8, que diz assim: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Tudo muda quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado e naquele dia não foi apenas uma experiência, foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma a fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Boa tarde, família. Me chamo Márcio Araújo. Sou um dos pastores dessa casa. Eu não sei se você prestou atenção na última frase. O velho ficou para trás, o novo chegou. Pegou a referência? Pegou a referência, né? Então, estamos juntos no novo. No novo, tá? Então, vem novidade de Deus e a novidade é um novo poder. O poder do Espírito Santo sobre nós, Pentecostes. Vivemos 40 dias, que foi da quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Esse é o momento que passamos agora, a Quaresma. Mas Deus preparou um tempo novo para a gente viver. E esse tempo novo começa agora. São 50 dias apontando até o Pentecostes. 7 semanas seguindo. E a gente tem aqui exatamente o que vai acontecer nessas 7 semanas. As mensagens, um novo poder, nova liberdade, nova atitude, nova identidade, nova família, novo propósito e Pentecostes, uma nova presença do Espírito Santo, um novo. A mensagem da nossa peça do espetáculo de Páscoa foi
A história não terminou no Calvário. E a gente precisa crer nisso. O livro pelo qual o missionário e seminarista Janderson leu ainda há pouco, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 5 ao 8, é exatamente o livro pelo qual o apóstolo Lucas escreveu o seu evangelho, o evangelho de Lucas, e após isso ele inicia Atos dos Apóstolos falando para Teófilo. Teófilo, exatamente, é uma pessoa, um novo na fé, um filho de Paulo, e ele inicia esse evangelho falando diretamente para esse filho, que pode ser eu e você. Esse filho somos nós, novos na caminhada com Deus, novos em um novo tempo, em uma nova perspectiva, em um novo olhar, olhando para onde Deus necessita e precisa de nós. O Pentecostes não acabou. Ele continua com a minha e com a sua vida. Mas em algum momento a gente também pode pensar em fazer algumas coisas. Será que você já tentou fazer algo novo, mudar alguma coisa e não conseguiu? Será que você tentou fazer isso em algum momento e não conseguiu? Talvez porque na força do braço fique difícil para a gente fazer algumas coisas. A maioria delas a gente quer fazer dessa forma. Então Deus traz a perspectiva do novo como algo que tem que permear a nossa vida, algo que tem que ficar presente em nós. Então a perspectiva é exatamente essa. Gente, a gente às vezes vive num saudosismo olhando para o passado. Olhar para o passado até certo ponto é bom e saudável. Mas ficar preso ao passado é nocivo. Porque Deus trouxe para nós uma palavra chamada presente, para que a gente possa viver. E o nome de presente, o próprio nome já diz, é um presente, é uma dádiva. É algo dado por Deus, o dia de hoje, pelo qual nós abrimos os olhos, respiramos, temos ar em nossos pulmões, e a palavra diz, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar, entender que Deus fez um novo para que a gente possa desfrutar. Desfrutar da presença, desfrutar do que Deus deseja para nós, é a dádiva do hoje, olhando para um futuro também. E Deus diz que um futuro de paz, um futuro próspero para cada um de nós. A perspectiva para nós é ter o melhor. E ter o melhor porque tem um Deus que opera no ontem, no hoje e no sempre. No Kairos, num tempo diferente do Cronos, que é o tempo que nós compreendemos. Isso é Deus fazendo em nós. Então, por que estar com a perspectiva que existem dois grupos? Um que fica preso ao passado e outro que fica olhando muito para o futuro. Por que tem esses dois grupos? Talvez você fique preso no passado por alguma experiência ruim que você pode ter tido. Um abuso, uma experiência ruim, uma ingratidão, uma perda, um luto. E todos nós, às vezes, estamos passando por essas coisas, ou passamos no passado. Mas vamos também passar por elas no presente e fatalmente iremos passar no futuro. Só que muitas vezes nós ficamos presos a um passado ruim, remoendo ele, sem deixar que ele passe de verdade. E ficamos trazendo ele à tona dentro de nós. Da mesma perspectiva, nós também ficamos olhando para o futuro. Existe um outro grupo que fica preso lá. E ele fica preso na questão de também ter tido coisas boas e não querer ir para o futuro. Não querer desfrutar do presente e depois com a perspectiva de que Deus tem mais para nós. Às vezes o cara tem uma infância muito boa, às vezes ele ganhou muitos presentes, ele pode ter tido pais que foram muito presentes na vida dele. E ele fica também com essa perspectiva de viver sempre no mesmo lugar, não se permitir experiências novas. Mas essa visão, sem ter equilíbrio, é uma visão muito perigosa. Porque se Deus opera no ontem, no hoje e no sempre, se Deus era um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Nós precisamos entender que esse Deus cuida de todos nós. E que Ele tem algo reservado para cada um de nós. Então a confiança não está no tempo, a confiança está no Deus do tempo. A confiança está em quem está para além do tempo. A confiança está em Deus. A confiança precisa estar no lugar certo. Então Deus é um Deus de novidade.
Deus traz para cada um de nós coisas boas e coisas novas. Esse é o Evangelho, feito de coisas boas e coisas novas. Talvez alguns de nós fiquem pensando, e aí eu trago a questão dos hábitos. Eu espero que a gente tenha bons hábitos, e eu quero trazer um deles aqui a respeito do desodorante. A respeito do desodorante. Você já pensou, e eu acredito que cada um de nós passou desodorante quando saiu de casa? Mas você vê o quanto um hábito ele pode ser nocivo e complicado, né? Por quê? Porque ele exala algo. Então, um novo hábito também pode exalar algo. Um hábito bom exala algo. O hábito de ler a palavra me traz conhecimento, que logo eu vou estar preparado e vou estar no momento oportuno para compartilhar esse alimento. O hábito de não ter isso faz com que eu tenha escassez. Faz com que talvez eu queira viver apenas o início da minha caminhada cristã. De ter levantado a mão, achar que já tenho Cristo e que não preciso mais me mover para canto nenhum. Porque como cantamos aquela canção, a tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa em mim, é o que diz a palavra. Muito bem. Mas o mesmo Deus que diz essa palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é necessário que você se alimente. Porque a inserção na família de Cristo é o batismo. É aquele momento que adentramos na família, que fazemos parte de uma família para pertencer. Tudo certo, muito bom. Entramos, estamos na família, pertencemos. E agora, vamos nos alimentar como? Eucaristia. A Eucaristia traz exatamente a presença do alimento, o corpo e o sangue de Cristo. Então, o mesmo Deus que se sacrificou no Calvário, vive o presente e nos dá uma dádiva. A sua presença na mesa. E a sua presença está em nós e através de nós. E apesar de nós, que é o seu Santo Espírito. Porque a promessa foi, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E deixarei o Espírito Santo. Então Deus prometeu algo. Deus prometeu que iria voltar. Deus prometeu que iria estar com cada um de nós. Então, não é pela força do nosso braço, nem pelo que fazemos. Porque senão tudo ficaria igual. Então não é por uma força de vontade, é pelo poder. E o poder está em Deus. E Ele dá e concede a cada um dos seus filhos. Veja o que diz A.W. Tozer. Uma vida superficial com Deus produz uma fé fraca. Será que nós estamos com uma fé fraca? Será que saber mais é um problema? Conhecer mais de Deus se tornou complicado? Ou o que necessitamos é ter mais experiência? Porque não é sobre saber mais. Saber é muito bom e Deus diz que o conhecimento vos libertaria. Então, saber é um desejo de Deus para nós. Mas Deus deseja que nós experimentemos. Experimentamos da sua presença, da sua vontade, de tudo que Ele tem para que seus filhos desfrutem. Então não é sobre saber mais ou saber menos. É sobre ser dirigido. É sobre ter direcionamento. E o que Ele disse para alguns dos seus discípulos foi bem claro e bem alto. A mesma coisa que eu vou dizer para vocês. Esperem. Esperem. Esperem em Deus. Esperem o Espírito Santo. Esperem a presença de Deus. Anseiem pela presença de Deus. Não fiquem presos com os olhares no mundo ou pelo qual, seja lá onde o seu olhar está lhe levando. O seu olhar precisa estar voltado para Deus. Se você quer crescer em estatura e graça, como Deus crescia em Jesus, que crescia em estatura e graça, você precisa entender que Jesus tinha um movimento muito claro em buscar a presença do Pai, em fazer a vontade do Pai, e em muitos exemplos, inclusive no seu primeiro milagre. Quando Maria olha para Jesus e diz que ele precisa fazer algo naquele casamento, ele olha para ela e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora.
Porque Jesus estava esperando o seu momento de agir. Jesus estava esperando o seu primeiro milagre acontecer. A primeira ação para que ele fosse visto pelas pessoas operando o milagre. E ele faz com intencionalidade. Então nós precisamos esperar no Senhor. E esperar não é ficar quieto, não. Não é cruzar os braços e não fazer nada. Esperar é esperar a vontade e o direcionamento do Espírito Santo. Para que não seja feito na força do nosso braço, mas com uma ação do Espírito Santo em nós. Se você entendeu até agora, eu vou pedir que você curve as suas frontes e que você ore junto comigo, para que o próprio Espírito Santo possa nos conduzir nessa mensagem. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela direção, por sentirmos o teu mover. E o que desejamos é que o teu Santo Espírito, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, possa nos guiar e nos mostrar a tua vontade, Pai, na tua palavra e através dela. Ministra, Pai, usa a minha mente e as palavras que irão sair da minha boca, para serem tão somente agradáveis a ti, Jesus. Tu, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, onde está alicerçado e ancorada a nossa esperança. Seja o Senhor que nos ministre. Em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o novo poder começa com dependência do Espírito. O novo poder. O poder do alto. A vida cristã não foi feita para ser simplesmente vivida com esforço humano, mas foi feita para viver com dependência divina. Então precisamos depender do Senhor o tempo todo. Precisamos compreender que sem Ele não fazemos nada. Precisamos viver para não ficarmos frustrados com o ontem, com o agora e com o depois. Mas precisamos depender dEle para que a sua ação maravilhosa para além de nós possa acontecer. Nós temos uma alusão a um exemplo muito simples e que aconteceu nessa família e que podemos contemplar, inclusive no próximo final de semana estaremos contemplando isso com os nossos olhos. Domingo estará aqui pregando para nós novamente o nosso pastor Luan, que por um tempo esteve trabalhando em prol do reino aqui, mas aprove a Deus um futuro que o levou para João Pessoa. Lá ele encontrou o trabalho rapidamente, lá ele encontrou o propósito rapidamente, porque já o tinha na missão, só estava se estendendo para lá, e volta para nos abençoar com um livro escrito, que foi diagnosticado com o autismo. Se ele não vai, nada disso teria acontecido. Se ele não obedece, nada disso teria acontecido. Então, o mover do Espírito começa na obediência, começa na dependência, começa na compreensão de fazer a vontade de Deus em nós e não a nossa vontade. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, muitas vezes nós nos frustramos. Olha, frustração ela é boa. Pasmem, frustração é boa. Frustrar-se faz parte do caráter aprovado também por Deus. Deus não realiza tudo o que queremos. Deus faz o que precisa para realizar a sua obra em nós e apesar de nós. E isso é dependência. É entender que o Senhor está fazendo o melhor de nós. Então, conhecer muito de Deus não substitui o poder de Deus em nós. Precisamos ter poder de Deus em nós e isso só vem através da intimidade. Experiência vivida com Deus passada pode não ser a mesma agora para o presente. E isso é unção, presença de Deus em nós. Também só se alcança com intimidade com Ele. Ele derrama para cada um dos filhos dons e equipa a sua igreja para que ela possa ter excelência no que faz, amor no que faz e possa ser relevante aonde está. Seja lá, seja aqui, seja onde quer que Ele nos envie. O que precisamos ser é relevantes. Então isso não está atrelado ao nosso esforço, está atrelado à nossa dependência dEle. Precisamos cada vez mais depender. Veja o que diz Atos 1:4. Esperem pela promessa do Pai. Esperem pela promessa do Pai. Foi o Pai que prometeu. E é nele que nós precisamos esperar.
Sem o Espírito Santo, a vida cristã, ela muitas vezes, nós olhamos uns para os outros e às vezes falamos, acho que eu estou com uma fé fraca, acho que eu estou cansado, acho que eu estou assim, acho que eu estou assado. E, gente, quem cansa, descansa, não desiste. Não é para desistir. Deus não nos chamou para estar olhando para trás. Deus nos chamou para olhar para diante. Você quer exemplos de não olhar para trás? Vou lhe dar alguns. Quando o povo sai de Sodoma e Gomorra, a primeira orientação de Deus para aquela mulher de Ló, é: não olhe para trás. Para Ló e sua família. O que foi que aconteceu quando a mulher olhou para trás? Virou uma estátua de sal. Por quê? Esforço, força do braço, querer fazer as coisas pelo esforço dela. Não foi dependente de Deus. Quando nós olhamos para trás, talvez a gente não consiga contemplar um para-brisa bem grande que está na frente. O carro tem um para-brisa imenso e 2 retrovisorzinhos bem pequenininhos. É por acaso? É não. É para você não se arrebentar no trajeto. Você tem que estar olhando para frente. Paulo faz uma outra menção que é: eu sigo para o prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus. O alvo é para frente. Ele olha para Cristo. É em Cristo que você precisa olhar. Não é num pastor falho no púlpito, não é sobre um pastor eloquente no púlpito. É em Cristo. A obra é sobre Jesus Cristo de Nazaré. E a pessoa que dependemos dessa obra é o Espírito Santo, que Ele nos deixou, e não estamos órfãos. Então nos alimentamos e somos alicerçados pela sua palavra. Então depender não é fraqueza, depender é entender força em Deus. Dependência é força, é poder, revestindo cada um de nós para que possamos suportar o dia mau. Sim, vai ter dias no presente que vai ser mal, vai ser ruim. Você vai gostar que aquele dia tivesse até apagado da sua memória. Talvez seja um momento de luto. Mas Deus deixou o Consolador para consolar corações nas perdas. E quem consola a gente na hora de um luto é o Espírito Santo. Quem consola às vezes da perda é o Espírito Santo. Então a obra dele e por ele, feita. Nós precisamos depender dele. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é: o novo poder transforma identidade em coragem. O Espírito Santo muda tudo em nós. Ele muda o nome. Sim, ele muda o nome. Quando Jesus se aproximou daqueles 12 apóstolos que comissionou eles, ele mudou o nome deles. Ele muda a identidade. Porque ele traz uma identidade de criatura para filho. Então ele já mudou. A tantos quantos receberam poder se tornarem filhos de Deus. Não tem a ver pela sua escolha. Deus escolheu você. E escolheu desde a fundação do mundo, para que você deixasse de ser criatura e virasse filho. Olha que privilégio. Nós somos escolhidos para ser filho. Então ele muda a gente. Uma mentalidade de filho é uma mentalidade que entende colo, entende dependência, entende prestação de conta, entende acolhimento, entende estar próximo, entende o que é se relacionar. E tem coragem de se superar a cada momento. E tem coragem de estar presente. Veja o que diz Atos 1:8. Mas receberão poder. Vamos olhar o caso aqui de Pedro. Cefas, Simão, porque era esse o nome dele. Simão o pescador. Simão o pescador virou Cefas. Jesus chama ele de pescador de peixes para pescador de homens. E ele muda a vida de Pedro. Muda para que nunca mais Pedro seja o mesmo. Pedro era um homem de rude trato e faz tudo pela força do seu braço. Primeira coisa que Pedro faz é não crer em Jesus. Leva um tempo para ele poder entender Jesus, mesmo com a promessa do Messias. Uma das coisas próximas da crucificação é ele negar Jesus 3 vezes.
nega ele 3 vezes. O Pedro, que era medroso, se torna corajoso. Porque depois que isso acontece, ele se arrepende. Passa por um processo. Tem um lanche de pão e peixe na praia com Jesus. É perdoado, é lavado. Depois com o seu Espírito Santo. Mas antes disso, Pedro tinha feito tudo isso. Cometido todas essas coisas. E depois do encontro com Deus, através do seu Espírito, a primeira pregação de Pedro, ele converte 3.000 pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Pedro, mudou a vida e a perspectiva e o olhar de Pedro sobre a obra de Jesus Cristo. E ele passa a pregar Jesus Cristo, e a obra de Pedro é constituída com Deus no comando. E a primeira pregação de Pedro, ele tem uma colheita para Deus de 3.000 almas. O que faz a gente pensar sobre a dependência do antes e o depois. O que mudou no cenário não foi a parte exterior de Pedro. Foi a parte interior dele. Foi a mente que foi mudada. A perspectiva e o olhar de Pedro se tornou totalmente outro. Então, uma coragem não é a ausência do medo, ela é a presença do divino em nós. A coragem é a presença do divino em nós. O que faz cada um de nós nos movermos pela obra de Jesus Cristo é a coragem da presença dele em nós. Então precisamos buscar essa presença. É essa presença que vem quando nós vamos para estarmos íntimos com o Senhor. É essa presença que faz com que a gente possa cada vez mais avançar com Ele. Será que a gente conhece Jesus, mas anda com a mentalidade ainda de como se não conhecesse? Muita gente conhece, pensa, mas reage e enxerga como antes. Esse é um grande desafio para cada um de nós. Permitir que o Espírito Santo transforme a gente. E de uma forma completa. Trazendo a nossa identidade antes de que não tinha coragem sobre uma perspectiva de ser forte e corajoso. Porque enquanto Deus tocou a vida de homens e mulheres, eles foram transformados. Como Josué, que conquista a terra prometida. Jesus, sendo o primeiro, também conquistou a terra prometida para cada um de nós. E disse que voltará para nos buscar. E deixou o Espírito Santo, o Consolador, para que a gente possa se manter firme, possa se manter posicionado, para receber a herança da eternidade. Então você e eu precisamos assumir quem Deus diz que nós somos. Então Deus diz que nós somos filhos. Filhos por adoção, filhos que fomos enxertados, filhos que estamos presentes na sua mão e Ele tem cuidado de nós. O terceiro ponto que eu queria compartilhar hoje sobre o novo poder é que Ele envia cada um de nós para um propósito maior. O poder do Espírito Santo não é só para a gente se sentir forte, se sentir acolhido, protegido, guardado, não. Ele também é para cumprir uma missão. Aos domingos nós dizemos que a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. E é isso que fazemos. Mas Jesus determina e deseja que filhos sejam transformados. Sejam transformados em extraordinários discípulos de Jesus. E essa é a nossa missão. Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Para isso acontecer, não podemos ficar como estamos. Precisamos ter essa transformação causada pelo Espírito Santo, que enfim nos envia. Então Atos, no capítulo 1:8 diz: e serão as minhas testemunhas. Então o envio é para que a gente possa testemunhar. Tem um propósito. A seminarista Poliane, quando estava aqui em cima, ela disse o versículo de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu propósito.
Então tem um propósito pelo qual o Senhor nos ama, nos encontra, nos acolhe, nos resgata, nos salva, nos cura. Atingir um fim e um propósito. Então todos nós fomos chamados para isso, sermos as suas testemunhas. Na nossa casa, não é por acaso que a gente está lá. Nós fomos chamados para conviver nessa família. Num casamento, fomos chamados para estar lá. E pasmem, fomos chamados para ter o pior da nossa versão conhecida por outra pessoa que escolheu nos amar. Exatamente. E isso só é possível porque Deus está no meio dessa relação. Porque ela se torna suportável, que é o que Deus pede para a gente em sua palavra. Suportem uns aos outros. Ser suporte. Suportai-vos. É isso que Deus diz para cada um de nós. Então você casou e a pessoa que você casou vai descobrir quem de verdade você é. Talvez o pastor não saiba, talvez o seu pai de verdade não saiba, sua mãe, porque você já está na fase adulta, e ali vão ter novos traços de personalidade e caráter que só sua esposa vai saber, e só o seu esposo vai descobrir. E isso vai ser revelado no casamento. Ah, mas é insuportável. Às vezes é. Mas foi para isso que Deus chamou a gente. Para suportar uns aos outros. Para que a gente possa aprender e crescer uns com os outros. Se tudo fosse as mil maravilhas, a gente não precisaria de convivência. Então a gente precisa aprender a conviver. Precisa aprender a compreender. Precisa aprender a amar. O amor não é inato ao ser humano. O ser humano não nasceu com amor. O ser humano nasceu com pecado. E o pecado é a ausência desse amor. Então nós temos amor porque Ele nos amou primeiro. É o que diz a Escritura. Nós só somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. E o amor é um dom dado por Deus, um dos dons. Então nós amamos porque Ele nos amou. E aí o amor é derramado e você tem conhecimento sobre o amor. Então você passa a ter uma relação com alguém e desse amor nasce um fruto e você tem um filho. E aí você passa a perceber agora o amor do Pai eterno para com seus filhos, uma pequena parcela. Porque Ele deu o filho dele por cada um de nós, o unigênito, o único filho. Você daria o seu filho por alguém? Você seria capaz de dar o seu filho por alguém? Para resgatar a vida de alguém? Mas essa é a obra do Espírito Santo. E às vezes não estamos dando a parcela nem, se pensa no filho, a parcela de uma vida. O testemunho de uma vida no trabalho. O testemunho da vida na casa, na família. O testemunho da vida no seio da igreja. Então precisamos testemunhar, foi para isso que Jesus nos chamou. E às vezes num pequeno deslize a gente quer correr. Quem está cansado, descansa, gente. Não desiste. Como eu falei, não tem olhar para trás. Não tem para onde correr. Você pode pensar em mudar da forma que for. Você vai terminar no mesmo lugar. Na obra consumadora de Jesus Cristo. Ele cumpriu a obra e disse, consumado, está consumado. Ele consumou a obra. Você pode tentar se esconder como Adão e Eva tentaram o tempo todo. Colocaram umas folhinhas de bananeira para disfarçar e pá. Foram para de trás da moita ali, para tentar na viração do dia escapar do Pai, da presença dele. Mas ninguém escapa não. Porque Ele está em todo lugar. E Ele vê a cada um de nós. Ele sonda corações. Então Ele conhece e sabe a cada um de nós. Então se Ele te enviou e te comissionou para estar em algum lugar, é lá que Ele deseja que você esteja. É lá que Ele está desejando que você seja afiado. É lá que Ele quer formar o caráter que precisa para que você possa se tornar melhor a cada dia. Não para a obra de homens, para que Ele possa ser a obra redentora em mim e em você. Porque Ele diz que a boa obra que começou em cada um de nós, Ele irá terminar até a sua volta. E Ele não voltou ainda.
Então Ele está fazendo a obra em cada um de nós. Nós estamos sendo afiados por Deus. Nós estamos sendo moldados por Deus. Nós estamos, às vezes, muito desconfortáveis, porque conforto não foi para onde Deus nos trouxe. Ser testemunha de Cristo é dar a sua vida por Ele. Os 12 apóstolos, com exceção de João, que ficou preso na ilha de Patmos, morreram por serem testemunhas de Cristo. Homens e mulheres, ao longo de uma vida, para acontecer a reforma protestante pela qual nós estamos vivendo hoje, deram sua vida, porque o justo viveria pela fé. Então nós desgastamos as nossas vidas como uma vela, para que a luz de Cristo brilhe e você seja consumido. Eu e você somos consumidos, para que Ele brilhe. A única luz que brilha é a do Senhor. A existência pela qual nós pensamos que fomos feitos para serem felizes, nós fomos feitos para serem consumidos pela mão poderosa. E temos momentos, obviamente, de felicidade, de alegria. E a alegria está em quem? A alegria está no Senhor. Está em perceber que nós fomos escolhidos para isso. E isso alegra o nosso coração, isso esquenta o nosso coração. Então o Espírito Santo não apenas te enche, Ele te envia. Ele te enche para enviar, para um propósito. Você é cheio do Espírito Santo. E a palavra exorta, sejam cheios do Espírito Santo. Eu digo agora, igreja, sejam cheios do Espírito Santo. A cada um de vós, a cada um de vocês, que o Senhor possa vos encher, para que vocês possam transbordar. Porque não é possível transbordar sem estar cheio. E nós necessitamos disso. Agora, olha com honestidade para cada um de nós, para a nossa vida, para o momento que nós levantamos a mão dentro da igreja. E olha para a segunda-feira. Se não está tudo igual. De novo. Faz a reflexão. É isso que a gente tem que mudar. Algo precisa mudar. E às vezes a gente quer que o outro mude. A gente quer que o casamento mude porque o parceiro precisa mudar. O cônjuge precisa mudar. Não sou eu que tenho que mudar. Quem tem que mudar é a esposa. E a esposa pensa a mesma coisa. Não sou eu que tenho que mudar. Quem tem que mudar é o marido. Quando na verdade você só muda você mesmo. Você só molda a sua forma de pensar. Você só afia a você mesmo. Porque você precisa crer que quem faz isso é o Espírito Santo. Então nós precisamos ser moldados por Ele. Nós não fomos chamados para ser sozinhos no mundo, para estarmos com solidão. Porque isso é orfandade. Ser órfão é não compreender que tem um Pai que cuida de nós, que existe alguém que vela por nós. Fomos chamados a não sermos teimosos, e muitas vezes é exatamente o lugar que a gente não sai. Um lugar de teimosia. Teimosia aparente. Teimosia de estarmos sempre no mesmo lugar e não querer nos mover dali, porque é cômodo. Então a gente precisa se mover disso. Pastor Carlito Paz fala: você não pode viver a plenitude de uma nova vida carregando velhos hábitos do pecado. Então, a gente precisa ser honesto e pedir para Deus sondar o nosso coração, para Ele perceber em nós se há algum caminho ruim e conduzir o nosso caminho de volta para Ele, nos convertendo, fazendo com que a gente possa olhar para Ele e parar de olhar para as coisas e circunstâncias que nós vivemos, porque nós vamos encontrar inúmeras desculpas para não seguir o envio do Pai. Queria chamar o Lu para cá. Então queria fazer algumas perguntas. Você tem tentado sozinho? Você está vivendo uma fé sem poder?
Você está pronto para o novo de verdade? Precisamos ser honestos em relação a isso. Se você está pronto para não viver sozinho, então largue o esforço humano e crie dependência de Deus. Se você não quer viver uma fé sem poder, dependa para que o poder apareça através de você. E se você está pronto para viver de verdade o que Deus tem, entenda que o poder de Deus não começa fora, ele começa dentro. Então ele é manifesto em você e através de você. E como eu costumo dizer, apesar de nós. Isaías, um profeta que predisse tudo que Jesus ia fazer, diz uma pergunta que eu vou fazer agora. Ele diz: estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? O novo de Deus está acontecendo, mas talvez a gente não esteja percebendo. O novo está acontecendo. E talvez eu e você não estejamos percebendo o que Deus está fazendo. Se você entendeu essa mensagem, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você orasse. Orasse ao Pai. Orasse pela obra do Pai em você, na sua família, nos seus entes queridos. Para que cada um de nós tenhamos a coragem de nos entregar a Ele e para a obra redentora dele. Amém. Um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa que me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, que me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo.
chama da tua presença, chama do teu mover e do teu Espírito Santo. Reanima e reaviva a tua obra na face da terra e faz ela, Pai, conhecida de todos nós. Faz com que sonhos que estavam adormecidos possam vir à tona nesse momento. Que a rendição em nossos corações venha para além de uma emoção, mas seja sim um mover do teu próprio Espírito nos convencendo de tudo aquilo que necessitamos, Pai. Nos convencendo que necessitamos da graça redentora, da obra consumadora em nossas vidas. Reaviva, Pai, o fogo dentro de cada um de nós. A tua presença manifesta sobre nós e em nós, Pai. Ó Deus, perdoa, Pai, sobre o nosso olhar que às vezes não está segundo a tua mão poderosa, a tua visão sobre nós mesmos. E chegamos até a duvidar, Pai. Mas a tua palavra fala que aquele que pede, que duvida, não receberá. Porque a fé não é o motivo pelo qual devemos ter dúvida naquilo que pedimos em teu nome, mas é a certeza e a convicção de coisas que não vemos, porque cremos antes de recebê-las, e isso é fé. Possa derramar agora, Pai, sobre os teus filhos essa fé, a fé de não ver e crer, de viver pelo que crê e não pelo que está vendo. Isso não é fé. Manifesta a tua mão poderosa em nós e através de nós, Jesus, nesse momento. É o teu próprio Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da morte, Pai. Que Ele possa convencer-nos nesse momento e possa reanimar e reavivar essa fé em corações que estavam frios na verdade, e que possam ser reacendidos pela chama, Pai, lá no primeiro amor, Jesus, quando o Senhor os encontrou e os convenceu com teu Santo Espírito, tirando eles da criação para filhos. Que eles venham a se render, Jesus, a cada um deles, que creram e receberam o poder e se tornaram filhos. Que eles entendam que tem mesa para sentar, que tem pão para se alimentar, e não vivam famintos diante de um banquete, mas vivam em novidade de vida, porque a presença abundante para aqueles que o buscam e o acham, quando buscam com singeleza e sinceridade do coração. Obrigado, Pai, pela tua presença manifesta nesse lugar. Obrigado pela tua mão poderosa em nós, Jesus. E em teu nome, Pai, que oramos e te agradecemos. Amém. Chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar e me batizar.
e derrama sua graça sobre nós. E sobre nós o Senhor volte o seu rosto e nos dê a paz. Deus, com grande amor, inunde os nossos corações. O Filho derrama a sua graça avassaladora. E o Santo Espírito as doces consolações com essa família e toda a família na face da terra. E nós dizemos, voltados para a porta, onde tudo inicia uma semana nova, para que todos nós possamos levar a presença manifesta do Senhor aos sedentos, aos perdidos, aqueles que necessitam de uma mão poderosa de Deus e uma intervenção dela em suas vidas. Façamos o nosso envio com gosto e gás. Vamos, na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!